Antes de mais nada, eu já quero te pedir para poder fazer a sua inscrição no canal, caso ainda não seja inscrito, e não se esquecer de deixar o seu like. Já deixa o like agora no início do vídeo, porque senão depois você esquece. Faz o seguinte, deixa o like agora. Se você achar que o vídeo não merece o seu like, você retira. Sem problema nenhum, porque nós vamos tratar de um assunto muito importante para a torcida do Cruzeiro, para os bastidores do Cruzeiro, para o time do Cruzeiro, que é o Richard. E o outro assunto não menos importante, que trata-se das possíveis mudanças que teremos para a decisão contra a equipe do Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil, visto que o Cruzeiro tem um jogo muito importante no próximo final de semana, que é contra o seu arquirrival. Então, são dois temas interessantes, por isso eu já te peço, deixa o seu like, vamos deixar nossa opinião aqui a respeito dessa questão que envolve o Richard e também, principalmente, da possível mudança na equipe do Cruzeiro para o clássico contra a equipe do Grêmio. Esse é clássico de verdade, né? Contra o Atlético, enfim. O volante Richard, que teve o seu contrato suspenso pela diretoria do Cruzeiro para que possa aguardar, sem causar prejuízos e danos aos cofres do clube, o desfecho de toda a história envolvendo a manipulação de resultados, né? Esse crime que os jogadores andaram cometendo, e o que tudo indica é que o Richard de fato cometeu também este crime, o que me deixa muito choroso, porque é um jogador que estava sendo muito importante para o time do Cruzeiro. Já o Cruzeiro conseguiu substituir, através do técnico Pepa, esse jogador à altura, e isso nos deixa um pouco mais acalentados, né? Não é um jogador insubstituível, na verdade nenhum jogador é insubstituível, e com o Richard não foi diferente. Opa, quase caiu aqui. Então, o que nos resta é aguardar, é lamentar, eu sinto muito mesmo pelo Richard. Acho que todo mundo que está envolvido nessa manipulação do resultado, até mesmo por respeito ao torcedor, por respeito ao comunicador, por respeito à instituição, por respeito aos colegas, que sejam punidos da maneira devida. Eu já disse e repito, não sou a favor de que o jogador seja banido do futebol. Não sou a favor disso. Eu acho que tem que ter sim uma punição muito rígida, uma punição dura, séria, para que não volte a acontecer por parte de nenhum outro atleta, né? Tenho certeza que agora a galera tá pensando duas vezes, né, quando recebem o contato. Não pensem vocês que isso acabou, que os apostadores pararam de entrar em contato com os jogadores, que os jogadores pararam de conversar entre si sobre essa manipulação de resultados. A gente sabe como funciona o mundo corporativo do futebol, a obscuridade do jogo, os porões do esporte. A galera lá não para. A galera lá não para. É isso. Sobre o Richard, é isso. O contrato foi interrompido. O Cruzeiro não vai pagar mais os salários. Segundo as informações do Samuel Venâncio, o atleta já não está mais em BH, já desocupou o apartamento em que morava, volta para sua cidade natal para então esperar o julgamento. Triste, é de lamentar sim, porque afinal de contas é um ser humano, um atleta importante, que tem a sua vida, né, para poder fazer andar para frente, agora vai ficar estagnada até sabe lá Deus quando. Infelizmente, todo ato tem a sua consequência e toda ação gera automaticamente, de forma muito natural, as suas reações. Simples, bola pra frente, vamos seguindo sem o Richard e que tudo seja resolvido dentro da clareza necessária. Jogo Cruzeiro contra o Grêmio pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Aí é um pensamento meu, acredito, quer dizer, espero, não acredito, espero que o Cruzeiro poupe os seus principais jogadores. Poxa, Cláudio, mas existe a necessidade de que o Cruzeiro passe do Grêmio. Tá, tudo bem. Se existe a necessidade para você, ok. Cruzeiro é Cruzeiro, tem que passar, tem que estar na próxima fase dessa competição. É um dinheiro importante que entra. Tá? Tem tudo isso. Tudo isso. A questão de honra, pelo que a imprensa do Sul andou falando. Tem tudo isso. Mas também, em contrapartida, existe um outro lado que nós precisamos pensar nele. Nós teremos um jogo de muita importância no próximo final de semana contra a equipe do Atlético Mineiro. Equipe essa que, assim como o América,
esteve por cima, literalmente, durante todo esse processo de segunda divisão que o Cruzeiro passou. A última vitória do Cruzeiro contra o rival foi lá em 2011, nossa, 2011 foi um 6-1, né? Lá em 2020, com o gol do Ayrton, o Cruzeiro venceu por placar de 1-0, o Atlético estava montando esse time aí, ganhou tudo e tal, essas coisas todas. A partir de então, o Cruzeiro simplesmente tropeçou no Atlético em todas as vezes que o enfrentou, né? Uma final de Campeonato Mineiro que não me desce na garganta de jeito nenhum, 3-0. Cruzeiro jogando com todas as forças que tinha. Quando cansou, o Atlético, sem fazer força, venceu o Cruzeiro por 3-0. Ok. Isso acabou. O Cruzeiro voltou para a primeira divisão e vai muito bem, obrigado. Precisa vencer a equipe do Atlético para dar uma resposta, tanto na competição, na conquista dos 3 pontos. Neste momento é um confronto direto. Cruzeiro abriria 3 pontos de vantagem do rival e quebraria uma escrita muito negativa que já vem atormentando o torcedor do Cruzeiro ao longo desses últimos 3 anos. Se o Cruzeiro, eu disse isso no programa ao vivo agora há pouco, se o Cruzeiro jogar na intensidade que vem jogando os seus jogos, com a organização que vem tendo dentro das partidas, mantendo a performance, criando as oportunidades que vem criando ao longo de toda a competição, fazendo um jogo como o Cruzeiro vem fazendo, do primeiro ao último minuto, dificilmente o Cruzeiro perderá. Só que todos nós sabemos também que para manter essa intensidade que o Cruzeiro mantém, essa regularidade tática e técnica que vem mantendo, é necessário que esteja muito bem fisicamente. Eu arrisco a dizer, sem medo de errar, analisando, observando e respeitando a qualidade do adversário, se o Cruzeiro jogar em alto grau de intensidade até os 30 minutos do segundo tempo e conseguir fazer 1-0, estiver vencendo por 1-0, jogando da forma que vem jogando, até os 30 minutos, se deixar cair a intensidade, o Atlético vence o jogo por 2-1. Infelizmente, isso é uma realidade do Cruzeiro, porque o Atlético hoje tem melhor qualidade técnica do que o nosso time. E nós precisamos reconhecer isso, ter a humildade de reconhecer isso. Temos condições de ganhar deles? É óbvio. O nosso time hoje joga melhor que o time deles. Só que individualmente eles nos superam. A qualidade individual dos caras é melhor. A qualidade tática do Cruzeiro é melhor que a deles. Mas a técnica, eles são melhores do que a gente. Então é importante que nós tenhamos a consciência disso. Por isso, por esse motivo, entendendo que o campeonato do Cruzeiro neste ano é o campeonato brasileiro, eu espero que o Pepa poupe os nossos principais jogadores, pensando justamente lá na frente no jogo contra o Atlético. Isso vai acontecer? Dificilmente. Nós temos aí o Matheus Vital voltando de contusão, nós temos aí o William voltando de um desconforto que sentiu, saúde, né? Teve uma gripe forte, acabou ficando no banco de reservas contra a equipe do Flamengo, entrou no segundo tempo, joga demais, muito bom jogador. Mas nós temos aí prestes a estourar, Bruno Rodrigues, nós temos o Marlon, que vem jogando em alta intensidade e num nível muito elevado. São jogadores importantes, que na minha avaliação deveriam ser poupados pelo técnico Pepa, pensando única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Mesmo o Cruzeiro poupando alguns jogadores, não acredito que perderá para a equipe do Grêmio. Não é subestimação do adversário, não, longe disso. É apenas o reconhecimento da padronização tática bem aceita pelos nossos jogadores e muito bem executada o plano de jogo colocado pelo técnico Pepa. Não vejo o Cruzeiro fora da Copa do Brasil para a equipe gremista. Pode acontecer? Óbvio. É uma equipe gigantesca do futebol brasileiro que está do outro lado. Mas hoje eu vejo o Cruzeiro melhor preparado, independente de quem jogue, do que a equipe gremista. Espero que poupe, para que a gente possa vencer a equipe do Atlético. Se poupar contra o Grêmio, Cruzeiro ganha do Atlético. Anota.